eu vejo interessante, Paulo, que você trouxe para nós hoje, todos vocês o que trouxe hoje é bem interessante, essa percepção. Eu vejo que o que Paulo está tá se referindo, essa inquietação, até essa situação que você ficou entristecido até, mas é por conta de que, como você bem falou, a diferença, Paulo, já está sendo muito notada. Hoje, interessante, hoje à tarde eu estava pensando, não sei porque me veio na mente assim, que eu fico imaginando esse momento nosso aqui. Aí fico conjecturando na minha mente, mensagens vai passando pela mente, e eu fico, né? Eu estava pensando, e o que veio na minha mente foi até, não sei porquê, eu fazia essa pergunta para o irmão Adriano. Tipo uma dinâmica assim, para fazer com que ele também participe mais, né, e tal. Só nessa situação, coisa nada de cobrança, não. Só um pensamento que eu tive. Me perguntar a ele, porque eu acho que já para todos nós isso já acontece. Às vezes alguém que não tem o entendimento que nos é dado hoje, e a gente pergunta assim, se ele chega para a gente e fala assim, usar esse termo que Paulo trouxe para nós. Jesus habita em mim. Para mim, não soa mais Jesus. Porque para mim, eu consigo fazer a diferença de Jesus para Cristo. Então, na minha mente, já soa Cristo. Mas eu sei que ele não está entendendo, e por falta do entendimento desse irmão, né, eu sei que se essa pergunta chegar para o irmão Adriano, ele também vai entender isso claramente, porque nós estamos conversando sobre isso aqui. Se eu conversar com o irmão Manuel, ele vai entender porque nós estamos conversando sobre isso. Se perguntar aqui para a Emília, que é bem recente nessa palavra, nessa novidade, ela vai, nela mesmo, no consciente dela, ela vai dizer, não, peraí, Jesus, mas eu escuto lá, todo sabe que não é Jesus, é Cristo, né? Então já começa a fazer essa diferença. E é bem interessante isso. É muito importante, porque isso demonstra realmente um avanço. E aí vem toda essa questão que a gente está vendo, porque Deus colocou no homem, acho que Salomão fala isso lá em Eclesiastes, a eternidade sem que o homem nem tomasse conhecimento, nem percebesse isso. Mas a eternidade já está no homem. Né? E vida eterna, o próprio Jesus falou que vida eterna é crer em mim naquele que me enviou. Isso é vida eterna. Então, se a vida eterna está em nós, e não vamos passar, não devemos nem temer, cogitar a ideia de não estarmos nesse plano. Mas, assim, exatamente, Paulo, você fala. Veja, tem alguns textos que refletem bem isso para a gente. É como a vida, né? É como o raiar do dia, vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Ou seja, é como que essa manifestação de Cristo, do Espírito Santo, que já está em nós, ela vai sendo gradativa, né? Não é uma coisa que chega assim e vai ficar só como a mesma ideia, soltar só o braço dentro da casa, depois só, como que ele já está assim, ele está apenas irradiando, agora ele está brilhando, essa luz ela vai... Tem um texto da Bíblia que eu vejo também, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é exatamente o filho varão, o nascimento, a mulher vestida do sol, e ele tem a ideia ali da mulher estar grávida e dar luz a um filho. Dá só a cabeça, porque Cristo é o cabeça, mas é só o cabeça? Não, o menino nasce completo. O filho varão é completo, ali está mostrando só essa mesma ideia, sabe, Paulo e os outros estão discutindo. Eu entendo com essa clareza. Para mim, da forma como vocês estão trazendo isso aí, para mim está bem claro na minha mente exatamente o que isso tem a ver, essas palavras, essas mensagens, essas escrituras. Ela está se referindo dessa mesma situação. Cristo já habita em nós, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, será que nós não já abrimos o coração, a nossa mente para ele entrar? Eu tenho certeza disso. Tenho plena convicção disso. Mas o que é que está faltando? Aí tem aquelas vezes, eu me pergunto, irmão Paulo, eu me pergunto às vezes sobre isso, mas o que é que está faltando? Pai, porque às vezes a gente se angustia mesmo, até fica ansioso com essa situação, por não ver uma ação mais como almejo ver.
Aí você trouxe uma ideia interessante. Será que eu não estou querendo adiantar o tempo para que isso aconteça? Né? Será que eu não estou querendo ser atemporal também e viver isso? Eu percebo também, eu tenho minhas questões, mas eu percebo, outro dia eu estava conversando, outro dia, algum tempo atrás, alguns anos, com um amigo meu, que é pastor na igreja lá em Amsterdã, na Holanda, e ele estava falando assim, que ele estava pregando sobre isso, ele estava trazendo um estudo sobre aqueles que creem sobre o arrebatamento antes da tribulação, durante a tribulação ou depois. Isso é um texto que a igreja costuma tratar sobre escatologia, né? E ele estava falando, quando eu aceitei, que eu li esse texto, eu entendi que Satanás será preso por 1000 anos. Mas eu também entendi que quando eu me converti, Satanás naquele momento foi preso. Ele não tinha como mais agir na minha vida. Eu achei aquilo muito profundo, sabe? A gente às vezes ficava percebendo que, não, no milênio Satanás vai ser preso. A Bíblia traz um organograma, talvez um plano mostrando basicamente que a gente fica na nossa mente entendendo que em tal tempo isso vai acontecer, no milênio é que Satanás é preso. Mas, ora, se eu aceitei, eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele é o meu Cristo, o Senhor, tem Deus, Ele é o meu Deus. E qual o poder mais que Ele tem de permitir Satanás fazer alguma coisa contra a minha vida? Se agora eu me dedico 100% a Ele, eu estou entregue nas suas mãos, eu me sinto totalmente dele. Não tem mais ação nenhuma na minha vida. Mas isso é uma situação realmente da minha perseverança. Aí vem o que o João Paulo Edson falou há pouco. É aquele livre-arbítrio que hoje a gente entende com mais clareza, né? É bem mais claro hoje entender o livre-arbítrio como o Pai está no comando e nos deu o controle. Nós temos essa liberdade, nós somos livres no Espírito. Espiritualmente nós somos livres para fazer o mesmo como uma criança, ser livre e saltar do sofá e correr por dentro de casa, como crianças livres. Não temos uma metodologia, nós somos livres como uma criança. Por isso que Jesus falou aquilo, ó, deixa de amigos pequeninos. É aquele que não se tornar, não é digno de tomar parte do reino. Então, assim, essa situação, nós temos essa liberdade, desse livre-arbítrio, que hoje eu entendo o livre-arbítrio assim, como Paulo colocou aí, de ser livre em Cristo Jesus. Nesse movimento diferente em que a palavra de Deus, que Cristo Jesus está causando na minha vida. De atitudes, de pensamentos, de buscar aquilo com clareza, a gente poder dedicar. Eu vou dedicar aquilo que o Senhor está me abençoando com o meu salário e o meu trabalho em quê? Em alimentar minha família, em dar uma situação digna para ela sobreviver e estar junto com os irmãos. Não, mas vai ter uma despesa para estar em Garanhuns. Eu vou gastar, porque eu sei que o que está lá na reunião é de valor. É um terreno que eu achei com um tesouro e eu estou dando tudo para ter aquele tesouro para mim. É como eu vejo hoje, está ardendo no meu coração a vontade de estar em Caxambu e eu determinei que eu vou estar lá com os irmãos. Então, eu estou dedicando energia, eu estou querendo gastar essa energia nisso. Por quê? Porque está claro para mim essas coisas. Então, assim, eu podia estar pensando isso bem antes, podia, mas está sendo revelado agora para eu pensar. Então, eu vejo que tudo que vocês falaram hoje, para mim, só fortalece mais esse meu pensamento do que está acontecendo na minha mente. Eu creio que, aos poucos, também nós aqui em Caruaru, mamãe, ou sua mãe, a Emília, que está participando mais, também tem sido alcançado. Talvez nós não estamos sabendo nem como digerir, Paulo, isso. Mas estamos nos alimentando. A gente não sabemos nem como digerir isso, o benefício que está causando na nossa vida espiritual. E também na vida material, sim. Por que não? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento e ela nos regenera. A palavra nos regenera, nos traz saúde, traz vida eterna. E uma vida eterna completa. Eu creio, o pensamento, tá com esse pensamento, é fantástico que você trouxe, e temos que pensar assim.
E temos que, sabe, o Espírito Santo mora, habita em mim, o Pai habita em mim, Cristo habita em mim, Ele é a minha mente, Ele é o meu pensamento, Ele é o que determina sobre a minha vida. Então, não tem nada diferente disso que possa impedir alguma coisa. O alinhamento é esse aí, tá? Ele está correto, eu compreendo. Ronaldo, você, essa inquietação do Mupolinho também é minha inquietação. Eu também fico almejando essa manifestação plena mesmo, da gente ter esse discernimento. Eu quero ter esse discernimento. E é fantástico. A oração, até coloquei um vídeo falando sobre a oração. Acho que no podcast alguém estava falando, acho que um médico, alguém especializado na área, falando com propriedade da questão da oração, né? Não sei se vocês assistiram, mas a oração, ela causa um ajuntamento de sangue ali, reage no cérebro, né? O irmão Jorge lá de Porto Alegre falou para nós algo nesse sentido também, né? E é isso, eu acho que a gente evidenciar isso na nossa vida, pôr em prática, sabe? A nossa luta, a nossa vida, o dia a dia, ser uma oração constante, estar com a mente em Cristo, uma mente nas coisas do reino, pensando no reino, vivendo o reino. Isso vai manifestar, vai chegar uma hora que não tem mais, não vai suportar, e onde nós estivermos, Paulo, o discernimento vai ser dado. O discernimento é dado. E eu creio sim, por tudo que você falou hoje, que nós já temos esse discernimento. Aproveitando, eu escutei uma pessoa falando, né? Quando você verbaliza, a palavra que você verbalizou, ela sabe o poder que ela tem. É como se ela tivesse vida, tá? Então, Paulo, você está certíssimo quanto que você... Não interessa do teu estado, interessa do discernimento próprio, ou seja, você sabe certinho quem é Cristo em sua vida. Então, aquilo que você fala está, sim, energizado com uma energia divina que está ali te acompanhando, né? Por isso a gente tem que ter zelo no falar, né? Lembrem-se, né, da mula de Balaão. Balaão tinha uma autoridade em Iave para poder declarar uma maldição para quem quer que ele quisesse, né? Eliseu declarou uma maldição daqueles homens lá, saiu do azul, se arrebentou com os meninadas, tudo lá. Só porque chamou de careca. Imagina eu, então, hein? Gordo e careca. Então, a praga é maior, né? Só que eu brinquei com o Jorge, né, na reunião nossa lá do teleférico, e ele falou bem claro, né? Eles não estavam na graça naquela época. E ele tem razão. Então, hoje a praga não pega mais daquele jeito que pegava outrora, né? Porque Cristo já nos redimiu, né? Então, não adianta nada. Pode me chamar de gordo e careca, que não tem problema nenhum, gente. Não vai acontecer nenhuma maldição, não. Né? Agora, o que acontece? As palavras têm peso, a palavra tem valor, você tem que saber certinho. O que você declarar é o que vai se estabelecer. Cristo te revestiu da sua natureza. Então, você falando, né, com essa convicção de coração, é a expressão de Cristo sobre a face da terra. Você acha que é ousado? Da minha parte, isso? Então tá bom, então eu sou ousado, sim, entendeu? Agora, eu não acho que seja ousadia isso, não. Eu acho que é uma intrepidez, vai. Antigamente podia ser uma ousadia, mas hoje não é ousadia mais. Hoje é uma convicção. Eu tenho convicção de que eu tenho falado, né, coisas que têm, né, abençoado as pessoas. Né? De uma maneira ou de outra, eu tenho que crer nisso. Afinal de contas, para que eu vou abrir a boca? Agora, se vocês estão aguentando eu falar, alguma coisa deve ter, entendeu? Que eu acho que é muita gente para poder fazer papel de bobo aqui na minha frente. Só me escutar porque não quer falar que eu estou falando alguma abobrinha, né? E já que é assim, eu vou continuar falando, porque creio que, junto com aquilo que eu estou falando, está sendo manifestado sobre a face da terra o poder de Cristo. Eu creio dessa forma, entendeu? Mas Ronaldo, mas você é um ser incompleto, aí daí. Eu não te perguntei a tua opinião a meu respeito.
entendeu? Eu tô que nem vaca para a tua opinião. Agora, o que acontece? Eu quero é Cristo em mim, entende? Eu quero a plenitude da divindade em mim, entendeu? Eu estou buscando isso, cara, incessantemente, entende? Não vou voltar atrás nesse negócio. E eu tenho falado muito claramente, Pai, eis-me aqui. Eu sei que tenho uma mente, né, de dupla, eu sei que tem uma natureza que não te convence, eu sei que tem uma natureza que é maligna, que é compatível com Satanás, eu sei que de vez em quando eu fico grávido do pecado, eu sei que eu tenho manifestado esse pecado, eu sei que a consequência disso é morte, mas eu não quero morrer. Então, livra-me da minha natureza má. Né? O Pai Nosso, a tradução mais sensacional que eu escutei até hoje, foi daquele escritor, né? Como é que ele chama lá? Sei lá. Esqueci o nome dele. Né? O que ele fala lá? Né? O Pai Nosso começa igualzinho, né? Mas no finalzinho, né, ele fala o seguinte: primeiro, né? Não me leve para ser tentado, né? Mas livra-me da minha natureza má. O finalzinho é totalmente diferente. E quando eu escutei isso pela primeira vez, sabe quando você fica boquiaberto assim? Ué, peraí, faz sentido esse negócio. Faz sentido, porque quem que levou Cristo para ser, Jesus para ser tentado? Não foi um tantão de diabinho, não, gente. Pegaram Jesus lá para ser tentado, foi uma renca de diabo lá. Não, foi só o Espírito Santo. Levou Jesus para ser tentado. Né? Agora, ele teve o grande e triunfante mérito, né? Ele sabia claramente qual era a natureza que habitava no coração dele. Então, ele nos ensinou a orar desse jeito. Né? Primeiro, uma constatação: olha, o Espírito vai te levar você para ser tentado. Conforme eu fui tentado, vocês também serão. Né? Agora, tem um detalhe: não fique surpreso com essa situação, não. Ele falou bem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, entendeu? Então você também tem de bom ânimo quando você for levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Agora, antes de você ser levado, dê uma de Davi, gente. É importante Davi na vida da gente. O cara era bom, e não tinha Jesus morrido ainda, naquele tempo, tá? Não tinha vertido sangue ainda pela remissão dos pecados, né? O que ele fala? Não retires de mim teu Santo Espírito, né? Sonda-me, ó Deus. O caboclo era esperto, viu, cara? Nossa, eu já declaro a esperteza de Davi em minha vida, sabe? Se vocês quiserem também, posso declarar na vida de vocês. Nós temos que ser esperto que nem ele, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. É lógico que o cretino tinha, pô. Ele estava cheio de caminho mau, entendeu? Mas nem isso ele verbalizou, ele não perdeu nem tempo de verbalizar. Olha, pai, aquele caminho assim que eu peguei, né? Aquela morena bonita assim assado que eu fiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, ele não falou nada disso, gente. Era claro que o pai sabia de tudo que ele tinha feito. Era claro que ele sabia de todos os atos que ele cometeu. Agora o cretino, em vez de falar dos atos, sonda-me e vê se há algum caminho mau. Agora, por favor, eu posso colocar na minha Bíblia o cretino do Davi? Eu acho que pega certinho, né? Porque era um cretino, entendeu? Só que era um cretino esperto, gente. O cara era bom naquilo que ele se propôs a fazer, que era andar com Iave. O cara era bom naquilo lá. Ele andou com Iave e andou com El também, porque o tabernáculo de Davi é sensacional. É a revelação clara do Espírito Santo de El. Percebe? Aquilo é fantástico, né? Tanto é que tem uma promessa que nos finais dos tempos ele iria levantar o tabernáculo caído de Davi, restaurando-o, né? E tirando das suas ruínas. Ou seja, isso nada mais é do que a manifestação da plenitude do Espírito Santo sobre a face da terra.
onde todos os joelhos verão, né, e se prostrarão diante dele. Tá? Agora, ele continua, né? Davi continua na oração. Cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, faz-me sentir a alegria da tua salvação. Gente, tudo isso aí é profundo demais, entendeu? Cadê o pecado de Davi? Ele não fala, tá? Agora, não retires de mim o teu Santo Espírito. Percebe? É por isso que Jesus prevaleceu, porque estava com o Espírito do Pai. Porque ele estava vazio de si mesmo. De novo, eu não posso falar que ele estava com o seu Espírito, porque ele estava com o Espírito do Pai. Ele não tinha morrido ainda. Naquela ocasião, quem o enchia era o Espírito do seu Pai. É o Elion. Porque ele não tinha vivificado todos os espíritos. E o dele não estava com ele. É estranho de falar isso, mas depois pesquise um pouco mais, vá. De novo, querem arrazoar, depois no particular, tá bom? Agora, o que acontece? O cara prevaleceu. Por quê? Porque o espírito de El Elyon estava nele. Né? E agora nós temos toda a condição de prevalecer, porque o Espírito de Cristo Jesus está em nós. Esse é o diferencial da época de Davi para a nossa época agora. O Espírito de Cristo Jesus está sobre nós, então nós temos tudo para prevalecer. O nosso Espírito já está pronto. Não precisa nem de fé para isso, gente. Agora, a nossa alma ainda está dividida. Tem uma parte muito boa, que é justamente a coisa que nos faz regozijar. Né? Cristo já começou a boa obra em mim. Olha bem a minha alma, que já está, como é que fala? Que está compatível com a natureza de Cristo. E eu vivo por viver essa alma. E, ao mesmo tempo, choro por ver outra parte da minha alma que ainda não é compatível com a natureza de Cristo. Mas é justamente isso que eu estou falando. Eis-me aqui, faça-se em mim a tua perfeita vontade. Pai, não retires o teu Santo Espírito, mas faz com que ele vá em todos os recônditos da minha alma, todos os cantinhos, todo lugar tenebroso da minha alma, e traga a tua luz, para que eu veja o meu pecado e diante de ti eu clame para que a minha carência seja suprida pelo suprimento da tua glória em mim, de tal maneira que supra a minha carência. Entendeu? Eu não quero mais falar, eu sou carente do Pai. Entende? Porque tem uma boa parte de mim que já não é carente mais, está se regozijando. Né? Quando você adora, quando você declara, quando você ministra, quando você ama, quando você abraça, né, os teus entes queridos, quando você está aí em Garanhuns, quando eu vou para Garanhuns, quando eu estou aí em Caruaru, caramba, é um regozijo, é um prazer tremendo, porque nada mais é do que o perfeito funcionamento do corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Evidentemente que nesse ponto, cara, a geração, a criação se alegra conosco, entendeu? A criação se alegra conosco, entende? Agora, a plenitude, meus irmãos, nós estamos declarando a plenitude, então verbalize, declare a plenitude da divindade manifestada através de você, por você e nos nossos entes queridos, sobre eles também, e que eles também tenham a ousadia de falar a plenitude da divindade, manifestar a plenitude da divindade, manifestar o amor de Cristo da maneira intensa que a gente está experimentando. Percebe? E de uma vez por todas, em definitivo, tá? Todo o meu ser adore ao Senhor. Entendeu? Eu estou verbalizando aqui agora. Todo o meu ser adora ao Senhor. Eu estou colocando todo o meu ser em perfeita submissão a Cristo Jesus para que a plenitude da divindade seja expressado em totalidade através de mim. Eu sou também, junto com vocês, a luz de Cristo sobre a face da terra. Amém. Amém? Acho que encaixa bem aí o que você começou falando, né, a respeito da mensagem do Manuel. Acho que é Chave, Davi. a questão da chave, né? A chave de Davi. E
e coloca a chave de Davi como sendo justamente essa consciência de corpo, né? Consciência de corpo. Nós não estamos sozinhos e pensarmos realmente nós sozinhos fazermos isso é mais difícil, né? Para pensarmos nós como corpo, né? Cristo como cabeça, é outra coisa, né? Então, a força já não é nossa, a direção já não é nossa, basta que eu me submeter ao cabeça que vai acontecer, né? Amém. E a consciência da nova dispensação, né? Mais do que estar na graça, né? A gente está numa nova dispensação, é uma nova lei, é uma nova... novo tudo, né? É novo tudo. E nessa nova dispensação, realmente, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Então, Bem, na antiga, nós não éramos povo, não tínhamos Deus, não éramos ninguém. Agora não, agora nós somos reis e sacerdotes, né? Somos bem, participantes desse Deus maravilhoso. Então, realmente é uma chave isso, né? Então, se nós usar essa chave, tiver essa consciência plena de que somos parte desse corpo, somos parte desse novo sacerdócio, né? Realmente as coisas vão ficar mais fáceis. Né? Então, haja essa consciência plena, né? Nossa. amém. Amém. Esse processo da regeneração acontece em profundidade em cada uma das nossas almas. Nós tomamos a consciência viva do que é que está acontecendo. Essa chave, né, para abrir a porta, nós declaramos, as portas são abertas agora, nós adentramos nos teus átrios, Senhor, porque já estava aberto por ti, mas nós declaramos, as nossas almas são abertas para que a tua presença esteja em nós em plenitude. Manifesta-te da maneira que o Senhor quiser. Use todo o nosso ser para que o teu nome seja honrado e glorificado sobre a face da terra. Tá? Amém. Era